Câmera, foco, ação, gravando. Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Um prazer muito grande poder estar convosco e mais uma rica oportunidade para nós juntos refletirmos sobre um assunto polêmico que tem tomado conta das redes sociais a nível de Brasil nos últimos dias. Acione as notificações, meus queridos e amados irmãos. Reveja as notificações, acione os sininhos, comente, compartilhe, divulgue e deixe o like fixado nos nossos vídeos. Agradecendo o carinho de todos vocês que têm estado comigo nos últimos dias, as orações, as contribuições financeiras, e que Deus em Cristo nos dê graça para vencermos esses momentos tão catastróficos que a nação brasileira e o globo terrestre têm enfrentado nessa última hora da igreja sobre a face da terra. Me retirei aqui para um lugar, mesmo sem ter muito tempo hoje, para que não deixasse vocês sem uma palavra com relação ao vídeo que permeia as redes sociais e que tem deixado pessoas atormentadas, aterrorizadas e aterradas por causa da profecia vaticinada e prognosticada e direcionada para o dia 30 de março deste corrente mês e ano. Meus queridos e amados irmãos, nós estávamos analisando esse assunto e nós temos nos posicionado aqui no canal Bíblia em Foco já desde o início, desde o canal da fundação do canal há 6 anos atrás, em assuntos bastante polêmicos. Nós nos envolvemos e gravamos vários vídeos sobre as datas pré-estabelecidas das luas de sangue, das tetradas e das datas que foram marcadas há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Não sei se vocês já assistiram os vídeos onde pessoas foram aterrorizadas com datas marcadas e pré-estabelecida por pregadores que hoje estão quietos, sumidos das redes sociais. Nós vivemos um tempo de vaticínio, um tempo de profecias. Nós vivemos um tempo de revelamentos, revelações verdadeiras em meio a um número gigantesco de revelamentos, e temos algumas profecias sérias no meio de tantas profetadas que toma conta do globo terrestre, porque se tornou fácil profetizar hoje. Ora, eu venho dizendo há tempo que hoje é fácil profetizar. Hoje é fácil vaticinar, apontar, direcionar, principalmente se uma pessoa estiver quase morrendo, se está velho, é muito fácil saber que ele está próximo ao caos e à sua morte. Não quero aqui julgar como que eu seja o dono da verdade e dizer que a profecia vinda deste pastor direcionada ao dia 30 de março e algumas que já foram profetizadas agora para o mês de fevereiro deste ano que passou, que não tenha. Muitas foram mentirosas e já foram provadas. E nada melhor que o tempo quando alguém estabelece uma data. Bom, o fundador da Adventista, o Miller, ele profetizou várias datas para o arrebatamento da igreja, nunca aconteceu. Os testemunhos de Jeová, desde o tempo de Charles Taze Russell, vem profetizando datas e mudando datas e remarcando datas e fazendo pessoas vender mansões, fazendas, enfim, e se esconder no fundo de um abismo para que não venha ser pego por aquele terror que vai vir naquele dia. Bom, e Jesus, tendo em vista o ponto mais elevado do ápice de todo o exemplo a ser seguido, Jesus disse, relacionado ao arrebatamento da igreja, que nem ele sabia a data e a hora, unicamente o Pai que está no céu, que iria dar ordem a ele para que ele entrasse em ação. Então, se nem Cristo sabe a data do arrebatamento da sua, digamos que da sua bendita volta, quem mais pode ter datas pré-estabelecidas marcadas, sendo humano, abaixo de Cristo e abaixo dos anjos, que são seres espirituais? Meus irmãos, se alguém fosse saber de alguma data marcada, seria Miguel, Gabriel, porta-voz de notícias. Não. O que eu não vou dizer que essa profecia aí seja 100% errada, não vou dizer. Mas quando essa profecia faz menção do capítulo 6 de Apocalipse, relacionando ao cavalo amarelo, que é o cavalo que tem praticamente em algumas descrições, em outros registros é descrito com uma outra cor, mas não quero entrar em detalhe, mas é o cavalo amarelo que simboliza a morte, no capítulo 6 de Apocalipse, que simboliza e significa uma mortandade em número extrapoladíssimo de morte de pessoas. Não é um caso isolado que vai matar algumas pessoas, é uma chacina em massa, o cavalo amarelo de Apocalipse. Então, quando descreve sobre o cavalo amarelo de Apocalipse, vai chacoalhar um pouco a câmera, porque eu estou no mato, está soprando um ventinho gostoso, então os irmãos não levem a mal. Então, quando se refere ao cavalo amarelo de Apocalipse, me gerou uma determinada dúvida
com relação ao cavalo amarelo. Porque se é o cavalo amarelo de Apocalipse, automaticamente já estamos, não fomos arrebatados pré-tribulacionista. Vocês sabem que o arrebatamento tem 4 vertentes pregadas em todo o mundo, que é o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo, que é o arrebatamento no meio da 70ª semana de Daniel, e o arrebatamento entre a ira do diabo e a ira de Deus, que é muito pouco pregado por algumas pessoas, pouquíssimas no mundo conhecem tem esse entendimento, e o arrebatamento pós-tribulacional, que é o arrebatamento pregado pelas igrejas tradicionais presbiterianas, metodistas e outras. Então, se nós estamos adentrando no dia 30 de março no cavalo amarelo de Apocalipse, a igreja não vai ser arrebatada pré-tribulacional. Nós estamos, então, mesotribulacional ou pronto para estarmos bem próximo ao sentar do anticristo no trono. Porque se o cavalo amarelo se manifestou, automaticamente o arrebatamento vai ser do 6º selo de Apocalipse por ali. Então nós entendemos que nós já estamos vivendo a 70ª semana de Daniel, já estamos bem avançada nela. Então, meus irmãos, apesar de eu ser alguém que acredita no arrebatamento entre ali por a metade da segunda metade e da última metade da 70ª semana de Daniel, que são divididas em 2 partes, é como você partisse um limão, uma laranja ou qualquer fruta ao meio, uma melancia, e faz com 2 partes. Eu acredito no arrebatamento da igreja, nem pré e nem meso, mas em meio à segunda metade e última metade da 70ª semana de Daniel. Então isso me gerou um pouco de dúvida, mas só o seguinte: não estamos aqui para questionamento de arrebatamento ou contender com crentes malucos. Tanto é que pode estar enganado os pré-tribulacionistas, pode estar enganado os pós-tribulacionistas, pode estar enganado os mesotribulacionistas, os mides, e pode estar enganado, podemos até ter uma vertente de erro nós que acreditamos na metade da última semana, no meio da metade da última semana de Daniel, da 70ª semana de Daniel. Porque não somos donos da verdade. Agora acreditamos que o arrebatamento mesotribulacional, ele deixa muita dúvida porque ele já está marcando, é no meio da semana. Então tem como a gente identificar, não pela data, que ninguém pode marcar a data do arrebatamento. Jesus disse que o dia e a hora ninguém saberia. Nós saberíamos as estações e os tempos do arrebatamento. Então nós entendemos uma coisa, meus irmãos, que essa profecia está gerando uma grande dúvida. E eu quero pedir para vocês que vocês analisem e fiquem esperando em Cristo. Não saia de Cristo, fique em Cristo, não duvide 100%, não apoie 100%, porque muitas das profecias dos profetas da última hora são profetas da carne. O que me deixou contrário a esse cidadão foi marcar uma data específica, e agora, porque ele marcou a data, ele tem que torcer para uma grande morte em massa para o dia 30, para que se cumpra a palavra dele e ele tenha razão naquilo que falou, porque senão vai ficar muito feio para ele, vai ter que se esconder no fundo de um poço ou no fundo do mar. Por que a gente não deve marcar datas e estabelecer datas marcadas? Porque a Bíblia não nos dá o direito, a Bíblia não nos autoriza, a Bíblia não nos outorga o direito como ministro de saber tais datas. Não somos onisciente, nem onipresente, nem onipotente para estabelecermos as datas. E depois o evangelho vira chacota no mundo todo por causa desses pregadores que estipulam e marcam datas para vaticínios extraordinários, estarrecedores em massa no globo terrestre. Então, o marcar a data dele foi uma fraqueza. O meu conselho para todos os irmãos inscritos do canal Bíblia em Foco: que fique em Cristo, continue santificando, esperando em Deus, que não esteja aterrorizado. Outra falha que eu achei muito a parte dele é não usar, mesmo que ele recebesse uma profecia vinda dos céus, que ele usasse com muita sabedoria e consolasse e alertasse as pessoas no sentido de não colocar terror e espírito de desespero e morte nas pessoas que já estão aterrorizadas, porque o papel do verdadeiro pastor, do ministro de Deus na hora que nós estamos vivendo, na atualidade, na hora atual da igreja sobre a face da terra, é consolar, advertir, admoestar, orientar e consagrar os irmãos para que eles sejam irmanados num espírito só para esperar o Cristo revelado, se é que essa é a razão de estarmos esperando com tanta urgência. Outro sim, o que deixou muita dúvida nas profecias dele foi ele mandar ungir utensílios, ungir camisa, calça, roupas, umbrais de porta. O texto da saída, que é a saída, o êxodo simboliza saída, êxodo, libertação, saída do Egito.
não tem nada a ver com aquilo que ele está comparando. Falta-lhe ciência, falta-lhe sabedoria, talvez possa até ter Deus na história, mas talvez não soube administrar toda a profecia ou aquilo que foi entregue, e deixou uma variante de muitas dúvidas, porque o êxodo e a saída de comer o cordeiro fora do Egito, para se libertar das mãos opressoras de Faraó após 400 mais 30, 430 anos de servidão no Egito, não tem nada a ver com a profecia doravante profetizada para o dia 30 de março. Vocês estão entendendo? Porque a saída do êxodo era para ungir os umbrais da casa no sentido de libertação e profetizar a saída e a morte do cordeiro, apontando para a cruz do Calvário. Não tem nada a ver e comer o cordeiro assado fora do Egito, santificando a Deus e saindo para uma nova vida com Deus. Este é o êxodo, a saída, o livramento. Tem N mensagens sobre isso. E com relação a ungir objetos, não tem nada a ver com os projetos que Deus deu para o tabernáculo de Moisés, que era para ungir a pia, o santuário, o santo dos santos, que era para ungir todos os utensílios da casa. Aquilo era para a tenda do tabernáculo. Aquilo era materiais consagrados para o sacerdócio araânico, quando ainda se embolava animais e fazia sacrifícios de animais para libertação e expiação do pecado daquela nação do tempo da lei. No tempo da graça, nós não consagramos utensílios, nós não consagramos objetos, nós não ungimos objetos, seja ele o objeto que for. Nós não precisamos de objetos ou nenhuma representação para que venha representar ou prefigurar a figura do Deus vivo, ou que venha nos ligar ou nos fazer uma representação de nos levar a nossa fé ativa a Deus através de objetos. Porque no tempo da graça, a unção é sobre a cabeça das pessoas e outorgado aos presbíteros da igreja. Se alguém estiver enfermo, se alguém precisar de uma unção, a unção é só para a enfermidade. Não se unge pessoas que não estão enfermas, não se unge ninguém para prosperar, não se unge ninguém para livramento, não se unge ninguém para ser guardado. A unção é para os enfermos. Se alguém estiver enfermo, chama os presbíteros da igreja e esses, outorgados pela autoridade divina, lhes ungirão a cabeça e toda enfermidade sairá e a oração da fé salvará o enfermo e levantará o caído. Este é o verdadeiro texto para nós entendermos a consagração. Então, meus amados, se você está consagrado pela palavra, não precisa consagrar nada que está ao teu redor. Tudo que tocar em você está consagrado, porque não é os objetos que devem ser consagrados, você deve estar consagrado na presença de Deus, cumprindo com a palavra de Deus na sua íntegra. E tudo que tocar em você, isso sim será santificado, sem que haja uma imprimição de óleo, uma manifestação ou uma colocação de azeite sobre algo ou sobre alguém. Vocês estão entendendo? Então isso fica muito errado, é um erro muito grande. Isso é uma heresia, mandar consagrar roupa, consagrar casa, consagrar carro, e consagrar mãos e pés, e para que onde você pisa. Para com isso é heresia. Então faltou administração para o profeta, faltou sabedoria para ele, faltou muito da parte de Deus para ele administrar, se é que esta profecia tem alguma coisa com Deus, porque jamais uma profecia de Deus, mesmo dentro de um caos geral e total, ela tem que trazer consolo, admoestação, sabedoria e preparação para o momento que vai ser doravante enfrentado. Então entendamos uma coisa, faltou sabedoria na administração se a profecia que foi dada ao pastor, não vou citar nem nome de pastor porque não vai ficar só nele, vai vir muitos mais profetizando caos esse ano, principalmente até o mês de maio, junho e julho, porque a gente sabe que o país está passando por um caos, a nação, o mundo está passando por um caos, houve troca de presidente, houve trocas de políticos, de parlamentares, e o mundo não se entende porque nós estamos caminhando para o fim. Oravante estamos caminhando para o fim, mas não cabe ao pastor Levi chegar aqui e administrar uma data ou prognosticar uma data ou um evento, mesmo que a gente saiba que este ano é um ano de eventos que não, a gente sente na pele, no coração. O Espírito fala conosco, rebagai, degeregou, xerebequei. Nós entendemos que nós estamos debaixo de um clima de suspense de cumprimentos bíblicos, mas vamos dar as mãos, vamos nos unir, vamos orar ao Senhor, vamos ter paciência, não vamos nos aterrorizar. Qual é teu conselho, pastor Levi, para as pessoas que vão estar enfrentando o dia 30 de março? Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor, rabagachai, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu bordão me consola. E vai preparar uma mesa, não para a gente arrotar santidade, ou para a gente dizer que estamos imune a qualquer coisa que venha nesse mundo, ou que somos melhor que alguém, mas vai preparar uma mesa no sentido de provar para este mundo que os verdadeiros servos de Deus
podem sim ser guardados, e aqueles que porventura sofrer as consequências através de uma epidemia ou de um massacre desta vida, vai se acordar com Cristo nos céus, do lado do profeta João Batista, ao lado dos santos juízes, profetas, reis, sacerdotes do passado que serviram a Deus e cumpriram com a sua palavra. Então, qual é o teu conselho, irmão Levi? Meu conselho é que você viva o dia 30 em paz, que você vigie, que você não precisa ficar consagrando. Você nunca consagrou, agora vai consagrar extraordinariamente. Não, se você quiser fazer uma oração a mais, um momento de reflexão, vamos aqui falar aqui no canal para nós fazermos um jejum, mas não um jejum para nos livrarmos de mal, de coisa alguma, um jejum para o coração de Deus se voltar como voltou em Nínive e em tantos outros lugares. Não, de forma alguma. Nós vamos fazer um jejum para queimarmos a nossa carne. O que nós precisamos no presente momento é queimarmos a nossa carne, estarmos mais perto de Deus intimamente. Para isso que serve o jejum e a consagração. E estarmos reflexivos em oração e não acharmos que esse mês vai ser especial ou que essa data vai aterrorizar. Então devemos estarmos sim nos cuidando, com sabedoria, com diplomacia. Vivemos num mundo conturbado, vivemos num mundo onde jaz as obras do maligno, de Satanás. Então vigiar no dia 30 de março, cumprir com os seus compromissos e sair à rua vigiando como temos que vigiar sempre. Não é só no dia 30 de março, mas temos um cuidado especial em cima de tudo que está sendo vaticinado e profetizado. E esses profetas da carne, se são da carne, serão desmascarados. Se estão falando algo pelo Espírito de Deus, também serão notificados. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então vigie. E outra coisa que me deixa uma dúvida extraordinária na profecia desse pastor é ele chamar a igreja ao ecumenismo. O Tony Parmer, se não me falha a memória, é um dos maiores pregadores do ecumenismo. Ele esteve com os papas do Vaticano, ele esteve aliado com os grandes pregadores batistas, metodistas, presbiterianos em todo o mundo e tentou unificar o evangelho e as igrejas na última hora em um evangelho só, maldito e profano. Não só o Tony, mas também Billy Graham e tantos outros que estiveram com o Papa. E nós encontramos agora o próprio Lula estando com o Papa e se tornando um cabo eleitoral do diabo como o Papa é, e se unindo, e estão unindo as religiões em uma só, estão querendo unificar as coisas. E o que mais me chama a atenção nessa última hora é que essa profecia, esse homem, esse cidadão, esse pastor chama as igrejas a um ecumenismo total. E eu sei que em rede, plataforma de YouTube, poucos vão concordar comigo, mas na verdade eu não estou aqui para que alguém concorde comigo naquilo que ele acha que é bom e naquilo que ele acha que é ruim, ele joga fora. Eu estou aqui falando da totalidade da palavra de Deus. Jamais a igreja de Cristo pode entrar em ecumenismo ou dar as mãos com o pecado, seja com a igreja que for, que já cedeu às paixões do mundo, que já está unida à Babilônia do capítulo 17 de Apocalipse, que é a igreja católica construída sobre as colinas, as 7 colinas, que cumpre com as profecias apocalípticas, que está embriagada com o sangue dos santos num cálice e que vai provar o cálice da ira de Deus. E nós não podemos dar os braços com esse sistema religioso mundano e pagão pregado pela Rede Globo, pelas emissoras do mundo todo, onde você pode ser batuqueiro, não importa o que seja, você tem que acreditar num Deus. Isso é uma mensagem ecumenista, onde diz assim: não importa a placa, não importa a placa da igreja, a placa não interessa. O que importa é vocês se unirem. Não importa a placa, se você é da Universal, se você é daqui da Mundial, se você é de lá, se você seja do Batuque, das seitas pseudo-cristãs. É claro que importa sim ser um evangelho puro, santo e verdadeiro. É claro que vocês têm que estar unidos com os santos, mas vocês não podem dar os braços com o ecumenismo, onde vai se cumprir toda a agenda global em cima do ecumenismo, unindo e unificando através do Papa as igrejas em uma igreja só, e nós caminhamos para esse fim. Então os pastores que pregam o ecumenismo, nada mais, nada menos, estão concordando com a igreja católica e com o papado, e serão condenados pela Bíblia junto com a igreja do Apocalipse 17, que está embriagada com o sangue dos santos, que matou os patriarcas da igreja primitiva, que matou os grandes pregadores da era inicial da igreja da graça, após o ministério implantado por Cristo na terra, está embriagada com milhões e milhões de mortes pelas cadeiras e máquinas da Inquisição, que sempre teve os seus papas como cabos eleitorais do diabo e sempre mandaram na política global, se tornou igreja estatal e manda no mundo até o presente momento. Então, meus queridos e amados irmãos, vocês estejam muito atentos a tudo que eu estou falando aqui no canal Bíblia em Foco. Então, o que gera e o que traz uma certa desconfiança de tais profecias é esse apontamento para uma agenda global, para o ecumenismo,
São esses chamamentos para estarem unidos tudo numa só fé e unidos em todas as igrejas numa só, não importa a praca, como se fosse salvar meus irmãos. Quando os pastores há 20, 30 anos atrás confiaram na política, eu tive líderes meus, nomes fortíssimos do Brasil, que eu não quero citar por causa da memória deles que já partiram, que diziam: confie no garotinho, ele vai mudar o Rio porque ele é cristão, confie no fulano, confie no ciclano, coloque parlamentares da Igreja Assembleia de Deus, das igrejas evangélicas, coloque parlamentar da Universal, da Mundial, da Deus e Amor, para que represente a Igreja de Cristo lá no plenário em Brasília, que as coisas vão mudar, a igreja não vai ser perseguida, a igreja não vai ser massacrada. Engano, lê do engano. Esses pastores que se infiltraram na política, banalizaram com o evangelho, mancharam com o nome do evangelho, não criaram leis e não legislaram em favor, em prol da igreja, ao contrário, cederam às paixões malignas e envergonharam o nome da igreja e criaram leis e se uniram junto com muitas pessoas mundanas, e a igreja foi derrubada com reta escavadeira, como foi em Brasília, foi arrancada, destruída, a igreja não melhorou em nada. A ideologia de gênero entrou valendo, e se a gente não ter cuidado vai ser implantada a partir do governo desse novo presidente que vai ganhar em 2022, se nós ainda estivermos por aqui, porque nós encontramos um país e um mundo onde as pessoas não têm mais raciocínio. Eles estão vendo o abismo na frente da sua visão e estão entrando, ciente e consciente, entrando para o abismo. Eles querem destruir a nação, eles não querem, como na política não aceitam um homem que prega a verdade, também não aceitam o evangelho. Nós vivemos um tempo de valores invertidos, onde as pessoas não têm mais noção e consciência da realidade que nós estamos enfrentando. Oxalá que nós tivéssemos pessoas que enxergassem como no passado, pessoas que entendessem o verdadeiro evangelho como no passado, mas nós vivemos um momento de crise existencial de liderança política, liderança espiritual. Nós vivemos um momento tão difícil em que as pessoas perderam o sentido da vida, o caráter, e as suas personalidades estão muito fracas e eles não querem pelejar pelas verdades da palavra de Deus. Então fica aí meu apelo, minhas análises, muitas dúvidas, muitas coisas em meio a essas profecias aí que não glorifica a Deus e que faz chamamento aos cristãos a viverem e estarem atentos às coisas que não estão na Bíblia Sagrada. Então vocês tenham muito cuidado, meus irmãos. Então o que eu digo para vocês? Vocês que têm compromisso dia 30, vocês que têm que estar atento aos seus compromissos, vocês vigiem, vocês orem. Não é só no dia 30, está complicado sair na rua, a gente tem que sair na rua com vigilância, nós temos que sair na rua com cuidado, mas não fique aterrorizado. Nós, os cristãos, não podemos estar aterrorizados ao início daquilo que Jesus falou, e se nós estivermos chegando próximo ao grande dia do Senhor, nós temos que ter um acordo de paz assinado entre uma liderança mundial com Israel. Nós temos que ter um templo construído, meus irmãos, lá no país de cumprimento bíblico do Apocalipse. Nós temos que ter o anticristo rompendo ao meio da 70ª semana com os judeus, rompendo e começando a perseguir a igreja. Vocês estão entendendo? Nós temos que ter todos esses fatos, esses dois fatos principalmente, são os que apontam para o arrebatamento da igreja. Nós ainda não tivemos um acordo de paz assinado com a liderança mundial, nós ainda não temos um governo mundial assentado, nós não temos um acordo de paz assinado, no meu ponto de vista, eu não vi em lugar nenhum, e também não temos a reconstrução daquele templo que vai ser o grande templo naquela grande mesquita lá em Israel. Vocês estão entendendo? Então fiquem atentos à Bíblia Sagrada e se cuide muito com profecias. Eu me lembro em 1999, quando Miranda Leal, pastor, presidente da Igreja Só o Senhor é Deus, que tinha sede no Paraná, que era em Londrina, no Paraná, que era aquela igreja em formato de arca, profetizou a vinda de Cristo. Aterrorizou muita gente. A minha menina nasceu no ano de 2000, a minha esposa estava grávida naquele ano de 99. A minha filha está com 21 anos de idade, fechou recentemente, e ela nasceu naquele ano, após aquele ano. Então eu me lembro que era os crentes enlouquecidos e preocupados, dando voz e dando ouvidos à profecia de Miranda Leal. Eu sempre disse aos irmãos, quando pregava, já era um pregador que já tinha bons tempos no altar, naquela época eu dizia, olha, Jesus disse que ninguém sabe a data do arrebatamento, unicamente o Pai, que dará ordem ao Filho. Então não se preocupe, irmão, marcou a data, predisse datas, pode ficar em paz que não vai acontecer. Agora, no sentido dessa profecia para o dia 30 de março, fique atento. Deus é o único que pode desmascará-lo ou absorvê-lo dessas coisas que está sendo falada. Mas mesmo sendo uma profecia que tenha algo de verdade, está mal administrada porque muitos fatos vai de contrário à palavra de Deus.
Então não estamos aqui para dizer nada, que alguém é do diabo, alguém é de Deus, ou se profetizou pelo Espírito ou não. Estamos aqui para analisar, porque o apóstolo Paulo disse, o apóstolo João disse, provai os espíritos, filhinhos. Nem todo espírito provém de Deus. O apóstolo São Paulo ensinou que era para nós analisarmos as profecias e ver o que analisar. Pautar e colocar de frente, confrontar com a palavra de Deus. Toda profecia, toda revelação, todo arrebatamento de sentido, qualquer coisa vaticinada, prognosticada ou revelada mesmo por Deus, tem que estar de acordo com a palavra de Deus e confrontada com a palavra de Deus. Se traz contrariedades à santa palavra de Deus pela interpretação de um homem que acha que está certo, não está certo, é uma profecia incorreta. Então, meus amados irmãos, o que eu digo para vocês para o dia 30 de março? Eu digo o que está escrito em Salmo 91. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu escudo, minha fortaleza, e mal nenhum temerei. 1000 cairão a um lado, 10.000 à tua direita, não no sentido de que nós estamos imunes a alguma coisa, mas no sentido de dizer que o Salmo 91, ele se cumpre na nossa vida. E vamos estar atentos e firmes em Deus. Você está certo? Nenhum dardo, nenhuma seta pode alcançar aqueles que estão quietos, em paz, cientes, se cuidando. Agora é claro que não estamos livres das enfermidades, porque estamos no corpo da carne. E a enfermidade é algo original do pecado de Adão e Eva. Vocês sabem muito bem disso. Então não vem com essa conversa de que se nós somos crentes, nós não vamos ter enfermidade. Nós somos santos, santificados. Estamos sujeitos, sim, às intempéries desta vida, então devemos nos cuidar. Salmo 91, Salmo 23, concluo meu vídeo dizendo a todos vocês do canal Bíblia em Foco, inscritos no canal Bíblia em Foco, fique em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Não aterrorize seu coração. Aquieta-te no Senhor, espera no Senhor, fica no Senhor e cuida das tuas atitudes, cuida onde você vai, o que você faz, a forma que você se locomove e tudo que você faz diante de Deus. Tá certo? Não é somente para o dia 30 de março, mas é em todos os dias da sua vida. Tá certo, meus queridos e amados irmãos? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Querido Deus, bendito e eterno Pai que estais nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós, não é o vosso, é o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendidos e nos ultrajado. Senhor, nos guarda e nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome bendito de Jesus Cristo, teu santo e adorado Filho, eu chego diante da tua presença pedindo o teu consolo, o teu socorro, a tua guarda fiel aos teus filhos que estão espalhados em todo o globo terrestre. Senhor nosso Deus, mais precisamente aqui no Brasil, na nação alva das profecias. Dá sabedoria aos teus filhos, caráter aos teus filhos, força aos teus filhos. Enche eles do espírito de fortaleza, de graça e de poder para que eles possam se manter, meu Senhor, atentos à tua palavra e que eles possam vigiar na terra para que eles possam ter um encontro contigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ministramos a tua bênção e agradecemos a Deus pelos contribuintes, por aqueles que têm orado e ajudado o ministério do canal Bíblia em Foco. Em nome do teu Filho amado eu te agradeço. Entra nos lares com paz, com segurança e que eles possam estar atentos à tua palavra, eu te peço em nome de Jesus. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.